Vamos à análise em estúdio com Vasco Rato, professor universitário de Relações Internacionais. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Olhando aqui para esta troca de acusações, galhardetes, o que quisermos chamar, ofensas entre Donald Trump e Emmanuel Macron, faz parte de um jogo de bastidores também aqui da guerra, ou não? Julgo que não. Faz parte de um estilo muito elegante, frequentemente Donald Trump, e acho que Macron fez bem não responder, enfim, às considerações infelizes. Dito isso, há de facto uma divergência de pontos de vista sobre a guerra, sobre como conduzi-la e sobre o que fazer no pós-guerra. E de uma forma geral, Trump acredita que a questão do Hormuz é realmente uma questão que diz respeito sobretudo aos europeus, é um problema dos europeus. E no meio disto tudo, o que é que se verificou? Temos vindo a verificar que a questão da NATO está a ser uma vítima, digamos, destas divergências. E, portanto, creio que depois desta guerra acabar, seja quando for, vai haver uma pressão muito grande para reestruturar a NATO, e isso vai ter implicações, a meu ver, muito graves para a segurança europeia. Porque vão ficar grandes fissuras entre os Estados-membros. Isto já vem desde o primeiro mandato de Trump, mas a situação está a piorar. E creio que nos próximos tempos não irá piorar significativamente, mas depois da guerra acabar, os americanos vão querer reavaliar, como disse aliás Trump, mas isto é um sentimento generalizado. Agora, uma coisa ele não pode fazer, não pode unilateralmente sair da NATO. Precisa que haja um voto de 2/3 no Senado nesse sentido, e isso neste momento simplesmente não existe. Agora, pode, e tem 3 anos para fazê-lo, pode, na prática, desfazer a NATO por dentro, não atribuindo forças, retirando outras, enfim, há uma série de coisas. Mas este tipo de comentários, quando vemos Donald Trump falar de uma alegada bufetada que a mulher de Emmanuel Macron lhe terá dado, é uma forma de fragilizar essas relações sem tocar na guerra, não é? Mas a guerra está lá como pano de fundo. Sim, está, mas é uma coisa que eu acho um bocado juvenil. Agora, diga-se de passagem, não foi só Trump que falou disso, não é? Nós próprios, eu lembro-me nesta estação, digamos. Mas ganha pontos junto do eleitorado, Donald Trump, quando faz este tipo de acusações? Provavelmente não, mas vai tudo no mesmo sentido de apresentar os europeus como carecendo de coragem, como facilmente intimidados, etc. Portanto, é nesse sentido que diz isto, porque quer dizer, o que na prática está a tentar dizer é: olhem para os europeus, são os fracos. Na prática é isso que está a tentar dizer. Agora, quer dizer, não há necessidade, não é? Não há necessidade. Professor, Donald Trump disse também durante a madrugada na rede social da qual é detentor, a Truth Social, que as Forças Armadas norte-americanas ainda nem começaram a destruir tudo o que está no Irão. Certo é que o Irão tem mostrado uma grande capacidade de resiliência, e o Irão também diz que ainda tem vários mísseis e várias armas ao dispor. Em que é que ficamos no meio desta retórica? Muitas vezes é difícil saber, porque há uma assimetria muito grande na informação. Nós sabemos praticamente tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Israel, mas sabemos muito pouco daquilo que está acontecendo no Irão. E estamos, em larga medida, presos ou reféns da narrativa que o regime põe cá para fora. Dito isso, há 2 outras coisas que eu acho que é possível avançar. A primeira é que a guerra vai a meio. Na melhor das hipóteses. A meio. Na melhor das hipóteses. Portanto, temos, pelo menos, a seu ver, mais um mês? Não sei quanto tempo em concreto, mas sei que as coisas chegaram a um ponto em que os Estados Unidos já não podem recuar. E o Irão provavelmente também não. Mas, seguramente, os americanos não podem recuar. Não podem ter mais uma derrota depois daquilo que aconteceu no Afeganistão, no Iraque, enfim, no Vietnã, noutras circunstâncias. O ponto é que se os Estados Unidos perderem esta guerra contra este adversário, então
estão comprometidos, ou melhor dizendo, o seu poderio está comprometido. E, portanto, não o podem fazer. E o que me parece agora, o que vai acontecer é que a guerra vai ser intensificada e o problema é saber se há um ponto e qual é o ponto onde o Irão irá quebrar. Porque não é só os estragos que estão a ser feitos, é também o que vem a seguir à guerra. Ou seja, não é? Mais tarde ou mais cedo isto tem de acabar. Depois resta saber se os iranianos têm recursos para fazer a reconstrução. Mas em termos internos, professor, esperava-se que o Irão já tivesse de algum modo quebrado. É porque falava-se muito na divisão da população, da própria população iraniana, e o presidente do Parlamento do Irão veio dizer que quando sangram um, sangram todos. Foi mesmo esta a expressão que utilizou, o sangrar, no sentido de dar a vida pela pátria, digamos assim. Donald Trump e Netanyahu não esperavam esta união do povo iraniano? Eu não sei até que ponto, mais uma vez, o povo iraniano está unido, porque isso é, mais uma vez, a narrativa Pode ser do a regime. narrativa do Irão, certo? E dentro do próprio regime, o que sabemos é que já há conflitos entre as várias fações. Portanto, a coisa não é necessária. Pode ser, mas não é necessariamente assim. Agora, que houve a expectativa de o regime quebrar mais cedo, eu creio que sim. Creio que da parte de Trump, aliás, se ouvirmos novamente o primeiro discurso, que foi feito logo o primeiro, dá essa indicação. Agora, isto é o problema da guerra, não é? O nevoeiro da guerra. Pode-se ter um plano, e eu acho que houve um plano, mas é preciso agora atualizá-lo. Isso significa que é necessário levar a guerra para um novo, digamos, para um novo patamar, que é... Como, por exemplo? Começar a atacar as infraestruturas do regime, as fontes da receita do regime e dizer aos ayatollahs que reparem que se destruirmos estas coisas todas, vocês não terão recursos para fazer a reconstrução. Eu acho que é isso que está a ser pensado. Agora, se vai funcionar ou não... Ninguém sabe, até porque este regime, se calhar, ou grande parte das pessoas que controlam o poder efetivo estão dispostos a ir até ao fim, também eles. E, portanto, eu acho que isto vai demorar algum tempo a resolver. Mas é um braço de ferro também entre o Irão e vários países, nomeadamente no que toca ao Estreito de Hormuz, não é? Porque o Irão diz que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado a longo prazo. Não é? Entretanto, mais de 40 países discutiram o bloqueio do Estreito de Hormuz, uma reunião que visa, que fala até em tomar todas as medidas possíveis para reabrir esse estreito. Quem é que pode decidir este braço de ferro nesta altura? Quer dizer, a pergunta de milhões, não é? A pergunta de milhões. Agora, quer dizer, é possível reabrir o estreito. Mas é perigoso fazê-lo, não é? Pode haver a decisão de avançar com escoltas de navios. Quer dizer, há várias soluções. O problema é que todas elas são perigosas. E muito perigosas, sobretudo para os Estados Unidos. Porque vamos lá ver, Trump também tem aqui um outro problema que não se colocava, por exemplo, no Vietnã, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, que é o número de baixas. Não há tolerância hoje em dia, pelo menos da parte da opinião pública europeia, não há de certeza absoluta, da parte da opinião pública americana, há muita pouca tolerância por baixas, por mortos, quando se faz a guerra. E isto é uma coisa, quer dizer... E um boots on the ground seria inevitável ter essas baixas e essas mortes. Sim, eu acho que sim. É esse o dilema. Portanto, é necessário encontrar uma forma de continuar a degradar o regime e ver se há um acordo. E pode haver um acordo, se bem que eu tenho muitas dúvidas. Mas outras potências, a China, o Paquistão, a Índia, para não falar da União Europeia, têm o interesse em que se abra também o estreito. Portanto, à medida que isto se vai protelando no tempo, ouvimos aqui há pouco um senhor a dizer que receava que houvesse problema com fornecimento. Bom, com o continuar do tempo poderá haver, e uma coisa que nós sabemos, isto vai piorar para as pessoas no seu cotidiano. Quer dizer, ainda não se
se refletiu... Já não se sentiram à séria os efeitos deste no conflito? preço da comida, por exemplo, não se sentiu ainda, portanto, sentir-se daqui a 3, 4 meses. O problema é, à medida que isto vai continuando e os americanos vão destruindo a economia iraniana, menos incentivos os iranianos terão então para negociar. Por destruir não só a iraniana, mas um pouco por todo o mundo. Sim, Quem sim. não parece muito preocupado é a Rússia, não é? Até porque um conselheiro de Putin diz que o Estreito de Hormuz continua aberto para a Rússia. Continua. Os preços de petróleo subiram, portanto também é bom para a Rússia. No entretanto, há outros problemas. Deixa de ter acesso aos drones que tinha para usar na Ucrânia, que eram fornecidos pelo Irão. Um outro problema é também a incapacidade da Rússia ajudar o Irão. Quer dizer, sabemos que está a proporcionar intelligence, informações, etc., mas convenhamos que não é uma ajuda muito significativa, sobretudo depois da Rússia ter perdido a sua influência na Síria há uns anos atrás. Professor Vasco Rato, obrigada.